Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do bacharel em estudos literários. Estão aqui para isso o Alfredo César Barbosa de Mello, que é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Literatura Hispânica na Universidade da Califórnia. É chefe e professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp. E o Marcelo Fred Lotufo, que é graduado em Estudos Literários pela Unicamp, mestre e doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Brown, nos Estados Unidos. É pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, também é tradutor, editor e escritor. Publicou recentemente o livro de contos, Cada um a seu modo, pelas edições Jabuticaba. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, diferente a respeito deste profissional. Quem gostaria de começar? Eu posso falar, Silvio. Primeiro, agradecer à TV PUC a oportunidade de falar sobre o curso de Estudos Literários. E, claro, é um curso relativamente novo, né? Tem um pouco mais de 10 anos. Então, a gente não tem um anedotário tão consolidado, né? Como profissões mais tradicionais, engenheiro, advogado e tal. Mas existe, sim, né, alguma coisa sobre a atividade do crítico literário, que, basicamente, o crítico literário é o estudioso da literatura, alguém que pratica, digamos assim, os estudos literários, né? E tem essa anedota, né? Qual seria a diferença entre o historiador e o crítico literário, né? E aí o crítico literário é aquele que pega um parágrafo de um Machado de Assis, de um escritor, e transforma num texto de 200 páginas, né? Enquanto o historiador, ele pega um tratado medieval lá de 200 páginas e transforma num parágrafo de rodapé, né? Então, esse seria aí a diferença entre o historiador e o crítico literário, que é uma anedota que na verdade, se refere à maneira como nós abordamos os textos, como nós nos delongamos ou não nos textos, como nós habitamos ou não os textos, o uso que nós fazemos desses textos, né, o rendimento que nós buscamos nesses textos, que é de maneira diferente, né, nas profissões, né? Então, eu começaria com essa anedota. Não sei se o Marcelo tem alguma outra. E aí, Marcelo? Bom, eu não é bem uma anedota. Bom, é uma anedota, mas não sei quão engraçada ela é. Pode ser meio... Mas, em todo caso, como eu sou um egresso da primeira turma de estudos literários, então, de fato, não é um curso tão novo, né, como o Alfredo comentou. Depois que eu me formei, todo mundo sempre me perguntava o que eu tinha feito, né, o que eu tinha estudado, e eu falava estudos literários. E as pessoas sempre reagiam respondendo, letras? E eu falava, não, estudos literários. E elas insistiam, letras? Então eu acabava cedendo e falava, é letras, mas você não pode dar aula. Então esse era meio jeito de amarrar, resumir um pouco o que era o bacharelado de literatura, né? O que é um pouco injusto, porque na verdade pode fazer muitas outras coisas, né? Apesar de você não poder dar aula no colégio, você tem toda a carreira acadêmica que você pode seguir para dar aula em universidades, né? Fora outros empregos que não são na escola que você pode ter com esse curso, né? Então, o que é este curso de bacharelado em estudos literários? Quer dizer, qual é o propósito dele? Silvio, é o seguinte, eu acho que a deixa a anedota, digamos, que o Marcelo contou, eu acho que é um bom ponto de partida, né? Então, eu acho que a pessoa que está procurando, né, vai fazer vestibular e ver, nossa, estudos literários, letras, qual é a grande diferença? Né? Então, eu acho que fazer essa comparação, eu acho que pode ser importante para quem está em busca de mais informação, né? Hoje em dia, o curso de letras é uma licenciatura, né? Ele prepara professores para ensinar, sobretudo, gramática, normativa, redação e literatura, né? Literatura brasileira ou de língua portuguesa, né?
O curso de estudos literários, a bem da verdade, ele tentou fugir, tentou tirar o estudo da literatura desse tripé, né, nacionalista, linguístico, né, que você tem que ensinar literatura brasileira e portuguesa nas escolas, para vamos estudar literatura das várias, né, de vários países, de várias tradições culturais, e a partir de várias interfaces, né? O curso de estudos literários é um curso muito, muito interdisciplinar. Então, a primeira coisa que eu acho que o aluno tem que ter, alguém que queira fazer estudos literários, é a primeira coisa, gostar muito de ler. Eu acho que não se pode entrar no curso de estudos literários sem gostar muito de ler, né? Então, alguém que gosta muito de ler literatura e que quer estudar o fenômeno literário pelas suas diferentes facetas. Então, através da relação com a literatura, com a filosofia, com a história, com a antropologia, né, enfim, as várias literaturas, né, de várias tradições nacionais. Então, o curso de estudos literários, ele é basicamente um curso, um bacharelado, vai dar uma formação acadêmica sólida, né, para se estudar literatura. E, ultimamente, a gente tem buscado também mais, não só a formação acadêmica, mas algum tipo de profissionalização também, né? Então, a gente tem tido cursos de editoração, a gente vai haver cursos de roteiro, né, de cinema, enfim, também preparar esse profissional para a economia criativa, né, para todo esse lado da economia criativa, editoração, roteiro, né, o profissional de estudos literários, a partir dessa bagagem acadêmica sólida, estaria pronto para também enfrentar esse mercado de trabalho da economia criativa, né? Então, mas o Marcelo é um exemplo aí, né? Um egresso. Então, Marcelo, por que você procurou estudos literários? Eu escolhi, na verdade, estudar, né, estudos literários, porque eu sempre tive uma proximidade muito grande com a literatura, queria estudar literatura, né, mas nunca tive, né, a vontade e a vocação para dar aula, para fazer uma licenciatura. Não era isso o que eu queria, né? Eu queria trabalhar com literaturas, mas não necessariamente na escola. Então, eu optei, em vez de fazer uma licenciatura, onde eu teria que ter essa formação, apesar de eu poder fazer, né, um curso de letras e fazer outras coisas que não é da aula, eu seria obrigado a ter essa formação, né, de licenciatura. Então, eu escolhi fazer o curso de estudos literários. E é um curso que, como o Alfredo falou, né, ele tem um componente grande, né, de uma carreira acadêmica que você pode seguir, que eu também segui, quer dizer, fiz o meu mestrado, meu doutorado, estou como fazendo um estágio de pesquisa na Unicamp e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, é um curso que me abriu a possibilidade de trabalhar em outras coisas, como eu trabalho com editoração, trabalho com tradução, trabalho com curadoria de eventos literários, né, em São Paulo, no Instituto Goethe. Quer dizer, você pode fazer muitas coisas. Tem colegas que se formaram e foram trabalhar como escritores, roteiristas, booktubers, quer dizer, você tem uma gama muito grande. Agora, é também uma gama de profissões que não exigem um diploma específico, né? Quer dizer, você não precisa de um diploma de booktuber para ser um booktuber, você não precisa de um diploma de editor para ser um editor. São carreiras que você constrói, digamos assim, um pouco na prática, né? Então, esse também é uma coisa positiva do curso de estudo literário, mas também é um desafio, digamos assim, que não há uma reserva, né, de empregos para quem se forma nesse diploma. Desculpa a ignorância, booktuber é que escreve para a internet? Booktuber é o pessoal que cobre literatura hoje na internet, no YouTube, no Instagram. É para onde está arrumando, digamos assim, a crítica de livros, né, de jornal. Cada vez tem menos espaço no jornal e ela tem ganho esses outros espaços, né? E é uma discussão longa, os ganhos e as percas desse processo, mas em todo caso é um ambiente onde você tem egressos do curso de estudos literários falando sobre livros, falando sobre literatura, né? E para um público muito amplo, né? Falando só, corrigindo, ou pelo menos colocando os pontos no i, o curso de letras não é só a licenciatura, né? Você tem o bacharelado em letras, né? Que não tem intenção de formar o professor. O bacharel não é um professor.
Bacharel, licenciado, sim, né? Exato, acho que o curso de bacharelado em estudos literários, em alguma medida, é um bacharelado em letras com foco em literatura. Quer dizer, literatura. A parte gramatical, exatamente, não é, ou linguística não é o foco, ou é? O Alfredo pode falar um pouco, porque é um curso que ele tem uma grade muito aberta, né, Alfredo? Então você pode traçar o seu próprio caminho. Se você tiver estes interesses, você pode ir atrás dessas disciplinas também, né? Não, é verdade. Você pode. A gente está falando de licenciatura porque viu, Silvia? Porque na Unicamp a gente não tem bacharelado em letras, a gente só tem licenciatura. Eu acho que é mais por conta disso. Mas realmente existem outras universidades onde você pode fazer bacharelado em letras, né? E optar por uma licenciatura em que você vai pegar algumas cadeiras na faculdade de educação. É basicamente essa a diferença, né? Entre o bacharel e a licenciatura. Na estrutura curricular da Unicamp, você vai ter pouquíssimas matérias obrigatórias, né? E, basicamente, eu acho que no primeiro semestre você vai ter aquelas matérias obrigatórias, literatura brasileira, introdução a estudos literários e tal, crítica literária, correntes críticas e tal, e depois você constrói a tua trajetória. Então, você pode focar mais em cursos mais históricos, você pode focar mais em cursos mais teóricos, você pode focar mais em cursos mais profissionalizantes, você pode, por exemplo, também buscar a questão da linguística, né? Enfim, existem várias maneiras, várias trajetórias, é um curso muito aberto. E aí, como o próprio Marcelo falou, essa é uma vantagem, mas também é um desafio, porque eu acho que exige também do estudante uma certa maturidade para saber qual é o caminho em que ele gostaria de trilhar, né? Então, tem essa estrutura muito aberta em que você pode ir construindo sua trajetória. E quem é o aluno que procura esse curso? Ele sabe o que ele está entrando ou ele entra com uma noção muito abstrata? Se eu posso contar uma outra anedota? Pode. De que quando eu, porque como eu sou da primeira turma, né, então era uma novidade na Unicamp, este curso, né? Então, como tudo que é novo, ainda havia muitas possibilidades, mas não havia nada exatamente concreto de egressos que haviam feito isso ou aquilo, né? E os primeiros encontros de curso que teve, a pergunta que todo mundo fazia era: esse daqui é um curso para virar escritor, né? Essa era a impressão que as pessoas tinham, em parte, acho, por alguma cobertura que a mídia deu, né, do curso quando surgiu, que enfatizou esse aspecto, né? E isso foi um certo choque, digamos, que não era a intenção de ninguém formar escritor, né? Mas, ao mesmo tempo, essa era uma coisa que as pessoas vieram. Agora, é lógico que você, sendo um bom leitor, lendo muito, estudando, né, estudos literários, você pode desenvolver essa veia criativa e virar um escritor, né? Mas você pode fazer arquitetura, geografia, quer dizer, outras coisas também virar um ótimo escritor. Ninguém vai ler um livro porque a pessoa tem um diploma em escritor, mas porque o livro parece interessante, né? Então, assim, acho que as pessoas têm expectativas muito diversas e foram mudando conforme o tempo, conforme o curso foi ficando mais claro, esse aspecto, né, do curso abrir para preparar para certas carreiras um pouco mais técnicas também, editoração, né, em outras coisas, em questões de roteiro e tudo isso, que sempre foi uma demanda dos alunos, o curso também foi se adaptando para responder essas demandas, né? Então, vem uma gama muito diferente de pessoas que querem trabalhar com cultura, né, mas que não necessariamente querem estar preso a uma grade muito específica de um curso de letras, né, ou estar preso a uma grade de uma licenciatura, né? Então, elas vêm fazer esse curso de estudos literários. E há de tudo. Oi. Não, só para dizer que há de tudo, né, no curso, assim, a gente que sabe muito bem o que quer, a gente que não se formou. Por isso que é tão importante um programa como esse, né? É importante as pessoas se informarem, terem saber mais ou menos para onde estão indo, né? Então, eu, como orientador profissional, tenho alguns casos de meninos e meninas que querem escrever, né? Que têm experiência, gostam de escrever, se sentem capazes de escrever e procuram um curso para fazer. E não tem um curso que prepare mais, somente na área de literatura, né? Esse curso seria
apesar do Marcelo ter falado que não necessariamente, mas seria uma possibilidade, ou ele procura um curso de escrita criativa livre por aí, né? Parece que nos Estados Unidos já tem cursos universitários de escrita criativa. Aqui nós não temos isso ainda, né? Não. Não, nós não temos, não é um curso de escrita criativa, embora a gente possa ter, eventualmente, oficinas. Nós temos um escritor convidado, né, o chamado professor especialista, né? Na Unicamp, vez por outra, a gente consegue, uma vez por ano, um escritor que vai dar uma oficina, um dramaturgo, né? Mas o curso não foca nisso. Eu acho que o importante também, para alguém que quer escrever, é importante criar bagagem, é importante criar referências, é importante ler outros autores, né? Então, eu acho que você pode ser um escritor, alguém que tenha a ambição de ser escritor, e ter um aproveitamento muito pessoal desses cursos de literatura, né? Inclusive, eu conheço alunos do curso de estudos literários que têm essa ambição de ser escritor e estão ali para ler, entende? Para criar referências e bagagem cultural e literária. E a carreira... Quer falar, Marcelo? Se eu posso completar o que o Alfredo disse, eu acho que assim, né, como eu falei antes, quer dizer, ninguém, quando vai ler um livro, se preocupa tanto com a formação do autor, né? Claro. Se preocupa se ele tem algo interessante a dizer. E isso passa principalmente por, enfim, ter vivido uma vida interessante, ter feito coisas interessantes, né? Isso você pode fazer por muitos caminhos, né? Agora, uma coisa que o curso de estudos literários te propicia é uma grande bagagem de leitura. Isso certamente é importante se você quiser ser um escritor. Agora, é muito difícil no Brasil você viver de ser escritor, né? Você vai ter que desenvolver outras atividades. Então, você precisa pensar se as atividades que você vai querer desenvolver para financiar a sua carreira de escritor, elas vão passar por essas outras formações, esses outros empregos que o curso te abre. Porque você pode formar em estudos literários, trabalhar como crítico, trabalhar como resenhista, trabalhar como uma editora, como tradutor, etc., e ser um escritor. Mas você vai fazer essas outras coisas. Agora, você também pode ser um arquiteto e ser um escritor. Então, isso acho que passa... É um curso que te ajuda, certamente te ajuda, mas também passa pelas outras coisas que você quer fazer, além de simplesmente publicar livros, né? Vamos pensar o menino que ganhou agora o prêmio Jabuti, né? Ele Itamar, né? Ele é geógrafo? Ele é geógrafo. Ele trabalha no INCRA. No INCRA, né? E é escritor e está sendo muito valorizado pela escrita. Mas é um problema que os jovens vivem, né? Quer dizer, alguns jovens vivem. E é uma possibilidade, né? Então, mas o curso, pelo que eu entendi, pelo menos no início, ele tinha um perfil mais acadêmico mesmo, né? Quer dizer, de levar a pessoa a pós-graduação, mestrado, doutorado, para perseguir uma carreira acadêmica, né? Sim. Então, Marcelo, se você é daqueles, parece que transforma, né, um parágrafo, né, em 200 páginas. Voltando ao início. Mas você não é professor universitário, ou pretende ser? Como é que você vê isso? Olha, o Brasil é um país complexo, né, digamos assim. Então, quando eu entrei no curso de estudos literários, por exemplo, havia uma ampliação, né, do sistema de ensino superior no Brasil. Isso abria muitas possibilidades para você fazer essa formação e passar em concurso, e ter empregos interessantes, lugares interessantes. Isso, nos últimos anos, tem diminuído muito, né? Então, se torna mais difícil. A perspectiva de uma carreira acadêmica se torna mais difícil e distante, né? Então, você vai fazer outras coisas meio naturalmente, digamos assim. Então, a princípio, eu me dou muito bem escrevendo para algumas revistas, para alguns jornais que eu gosto e trabalhando como curador, né? Então, eu tenho desenvolvido este lado, né? Mais do que a carreira universitária neste momento. Apesar de, né, eu ter o interesse muito grande na pesquisa, né, e também na docência. Espero que o Brasil melhore um pouco e eu possa também retornar a isso com um pouco mais de otimismo, digamos. Precisamos para isso ter um governo que valorize a cultura e que não a despreze, como esse que nós estamos submetidos atualmente, não é?
Sem dúvida. E, em geral, essas pessoas que fazem o curso vão para a pós-graduação da própria faculdade ou não? Tem de tudo, né? Você tem o pessoal que faz pós-graduação no IEL, tem gente que vai, por exemplo, para a USP, né? A gente tem um caso de pessoas que vão para a USP, tem gente que vai para o exterior, como é o caso do Marcelo, que foi para Brown, né? A gente tem isso também, né? Temos cada vez mais gente indo para os Estados Unidos, diante também da dificuldade também de fazer carreira acadêmica no Brasil, essas coisas, né? Mas há de tudo, né? Em termos de trajetória acadêmica também, né? Então, a gente tem gente que faz no IEL, pós-graduação em outros lugares do Brasil, FMG, USP, e gente que vai para o exterior, né? Só um detalhe, voltando ao seu professor do ensino básico, o bacharel em estudos literários pode puxar uma licenciatura também e dar aula, não pode? Marcelo, você quer falar? Não, pode falar, filho. Não, veja bem, no nosso curso específico, Estudos Literários, lá na Unicamp, a gente tem muita gente de estudos literários que acaba fazendo licenciatura até em letras, né? Porque a gente é uma unidade acadêmica na Unicamp, que a gente tem 3 cursos: Linguística, um bacharelado em Linguística, uma licenciatura em Letras, habilitação em Português, e o bacharelado em Estudos Literários. Então, existe uma convivência, uma porosidade muito grande entre esses cursos. Então, os alunos pedem reingresso e tal. Então, às vezes, até por uma questão de proteção econômica, né? Assim, o cara me garantia aqui com uma licenciatura em letras, a pessoa pede reingresso. E como ela já fez vários cursos, né, da licenciatura em letras, tendo que pegar algumas matérias na Faculdade de Educação, isso se torna muito mais rápido, né? Ele consegue fazer a licenciatura de maneira mais rápida. Então, isso é muito comum também, tá? O aluno de estudos literários, sobretudo, isso tem aumentado bastante nos últimos anos, diante da situação do país, né? Da situação de incerteza econômica e tal. As pessoas têm criado o plano B, né? Uma maneira de, se tudo der, aquela coisa, se tudo der errado, né? Enfim, eu tenho pelo menos algum curso aqui que eu consigo ir para a escola, ganhar uma grana. Enfim, isso tem aumentado nos últimos anos, né? Mas é uma coisa que é muito facilitada pela própria estrutura da Unicamp, né? Do nosso instituto. Mas essa estratégia, né? A educação ser plano B, né, já mostra a valorização da educação nesse país, né? Uhum. Se não nada der certo, como falou, você professor. Mas há os casos também onde as pessoas se encantam. E, quer dizer, como a grade do curso de estudos literários é muito aberta, você entra em contato com aquilo que você deseja entrar em contato em alguma medida, né? Então, às vezes, uma pessoa que vai fazer estudos literários se encanta com a linguística, porque ela fez alguns cursos em linguística e acha aquilo fascinante. E a gente é jovem quando entra na faculdade e, às vezes, acaba mudando o caminho que a gente havia decidido, né? Então, às vezes as pessoas entram achando... Eu, por exemplo, eu comecei um curso de jornalismo, não gostei, e mudei para estudos literários, fui fazer um outro curso, né? Então, há caminhos, há a possibilidade de mudar, né? Então, acho que... Campinas? Eu sou de São Paulo, na verdade. São Paulo. E o Alfredo fez essa migração, né? Você fez ciências sociais e o seu doutorado e mestrado foi na área de literatura, né? Como é que foi essa migração? Há uma longa tradição no Brasil, né, de estudo interdisciplinar da literatura, né? Grandes críticos literários se formaram em ciências sociais, por exemplo, o Antônio Cândido, o Roberto Schwartz, a Valnice Nogueira Galvão, né? Muita gente que veio das ciências sociais, da história, né? Enfim, para estudar literatura. Então, essa é uma tradição interdisciplinar muito rica no Brasil, né? Então, quando eu estava fazendo curso de ciências sociais, eu me encantei também pela literatura e passei a estudar, né? Passei a estudar literatura.
Isso não quer dizer que não haja problemas. Infelizmente, o Brasil ainda é um país cartorial que cria imensas dificuldades para quem faz formação interdisciplinar, né? Então, às vezes, em concursos aí de universidades afora, você é punido se você não tiver graduação em letras, né? No meu caso, em ciências sociais. Então, você às vezes não consegue nem se inscrever num concurso. Então, isso também é uma coisa que a gente luta muito, sabe, para abrir mais os campos, criar de fato, abraçar a interdisciplinaridade. E o curso de estudos literários, ele é um curso que nasceu dessa vontade de estudar a literatura de maneira interdisciplinar. Nós temos feito entrevistas com pessoas dos cursos interdisciplinares que as federais têm implantado nos últimos tempos, né? São estruturas bem diferentes, bem interessantes, né? Tem que realmente ultrapassar o que você falou dessa visão específica, cartorial, né, de poder de um determinado grupo, né? Bom, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão. No geral, nós temos uma demanda por atividades, por processos mais dinâmicos, mas nós também lidamos, e o estudante, ainda hoje, o que tem chegado para nós, ainda hoje, não tem a autonomia necessária e não tem, muitas vezes, o tempo necessário para se dedicar às atividades que metodologias mais ativas exigem, um estudo, um preparo prévio e tudo mais. Então, nós temos alguns cursos que usam metodologias ativas há muito tempo já, e o curso de medicina é um deles, né? A gente trabalha com o PBL. E nós soubemos a dificuldade que foi essa transição e que ainda hoje temos algumas dificuldades. Então, é uma transição de cultura. Eu entendo que estejamos num momento intermediário, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente. As metodologias ativas trazem uma carga adicional de trabalho aos docentes. Por quê? Você tem que ter um ambiente muito estruturado, então o material pré-aula que o estudante deve usar muito bem estruturado. Durante a aula, o material tem que ser muito estruturado e o estudante deve ser submetido a avaliações constantes, né, como uma forma de retroalimentar o processo. Então, a gente tem uma carga de trabalho adicional, não é um aspecto também muito fácil com que devemos lidar.